Ian, uau, Dr. Robert Malone. É assim todo mundo, ele pede aplausos e o público aplaude. Provavelmente uma das vozes contrárias mais conhecidas durante a pandemia de Covid, pedindo por políticas racionais durante a pandemia, mas eu conheço ele melhor como um rancheiro que tem cavalos e outros animais. Malone, e bem-vindo meu amigo Ian Yekerek. Talvez você se lembre que eu falei sobre a liderança do Ian no Epoch Times, na CPAC há 3 anos, e eu acho que sem a CPAC, talvez, sem o Epoch Times, talvez não estivéssemos onde estamos agora. Tem sido o meu prazer ter essa amizade com o Ian e participar em sua série incrível American Thought Leaders e também ter feito a série de clipes que nós chamamos de Fallout. Então, eu estou vestindo uma gravata borboleta hoje, que não é minha roupa comum, em honra do Dr. Peter Hotez. Vocês vão lembrar que Peter Hotez, no último dezembro, falou sobre o fato de que assim que o presidente Trump estivesse empossado, haveria uma série de vírus irrompendo, de eventos virais ameaçadores que iam lhe causar muito luto e que iam fazer com que eles se focassem em responder a eles. Mas ao invés do que nós temos, são 2 coisas incríveis que aconteceram no mesmo dia, Ian falando. Então, vocês podem ter percebido que o novo secretário de saúde é Robert F. Kennedy Jr. 2 coisas aconteceram naquele dia. Primeiro, Robert Kennedy Jr. foi empossado e, em segundo lugar, houve uma ordem executiva assinada pelo presidente Trump que estabeleceu uma comissão para avaliar doenças crônicas infantis. Da nossa perspectiva, isso também está revolucionando o futuro da saúde. Robert, eu concordo. Então, o que é essa coisa? MAHA, torne a América saudável novamente. O que isso verdadeiramente significa? Aqueles de nós que meio que estiveram no processo de fazer a salsicha têm um bom sentido. Mas vamos ver o que o presidente Trump chamou de MAHA nessa ordem executiva incrível. E a missão que ele colocou ali para o meu amigo e também o seu amigo, o Bob Kennedy, esse incrível novo secretário da saúde, quer dizer, dá para acreditar, ele é um bodybuilder, um fisiculturista e também um hacker. Esse é o cara que temos como secretário. O que significa MAHA? Um fator-chave disso é um novo foco em toda a empreitada de saúde do governo, partindo de um foco em tratamento de doenças para um foco em promover a saúde. E eu realmente recomendo que todos vocês tomem um momento para ler a ordem executiva do presidente Trump sobre MAHA, que passa por todo o governo e até inclui o Tesouro. É um documento incrível na qual ele fala sobre a crise de saúde na América, a crise de saúde crônica na América, mas em particular se foca no melhor ponto de Bob Kennedy, proteger a segurança, a saúde pediátrica na América. Fala sobre a saúde infantil e a epidemia que temos agora, com todo tipo de doenças crônicas, incluindo o autismo nas nossas crianças, e fala sobre a sobremedicação com tantas drogas. Estamos basicamente drogando nossas crianças até a obediência e o ostracismo, usando esses químicos, tornando-os complacentes nas escolas para não causarem problemas, tornando mais fácil controlá-los. Isso tem que parar. E essa é a missão do movimento para tornar a América saudável novamente. É que entre 12 e 18 meses, esse é o mandato do presidente. 12 a 18 meses, Bob Kennedy tem que mostrar melhorias mensuráveis na saúde pública dos cidadãos americanos. E isso é uma coisa difícil. E para fazer isso, ele vai ter que desencadear, ele vai ter que deixar a cachorrada solta, para ser franco. Ele vai ter que soltar toda aquela burocracia estatal e vai ter que pegar esse novo time de liderança que ele pegou sob a direção de Donald Trump
e vai ter que completamente transformar radicalmente o Centro de Controle e Prevenção Epidemiológica, FDA, NIH, trabalhar com seus amigos na USDA para permitir que a saúde de americanos, em particular a saúde de crianças americanas, melhore. Ian falando. Bob Kennedy, certo? Bob Kennedy não trabalhou sozinho. E marra, na verdade, era uma coisa que já existia na América. Um tipo de subcultura, uma que eu nem conhecia tão bem, que eu descobri no programa American Thought Leaders, sabe, ao longo do processo da Covid. Tantas pessoas que foram atingidas pela realidade, talvez tiveram uma criança que sofreu algum tipo de lesão, talvez tenham sofrido algum tipo de envenenamento. E milhões de americanos, basicamente muitos de nós simplesmente não estavam conscientes que havia um movimento crescente de pessoas que estavam tentando analisar as causas raiz dos problemas de saúde. E o Bob foi uma figura central nisso. Então, o Bob virar secretário da Saúde, falando em termos de orçamento, esse é o maior dos departamentos. Malone fala, exceto a defesa. Malone. Mas, Ian, então, na verdade, isso, quando estávamos nos preparando para essa sessão, na época, nos anos 90, na China, o sistema de saúde, na verdade, tinha entrado em colapso, um pouco como o que está acontecendo aqui. E esses métodos tradicionais, chamados Qigong, talvez um tipo de yoga chinesa, se tornaram incrivelmente populares na China. O mais popular era o Falun Gong. Algumas pessoas vão saber que os fundadores do Epoch Times eram praticantes de Falun Gong. 70 a 100 milhões de pessoas estavam se tornando saudáveis, certo? E estavam recebendo prêmios por quão saudáveis estavam ficando. E o que o regime fez em 1999, decidiram esmagar esse movimento de saúde e espiritualizado. E então isso é algo que os totalitários fazem. Isso é uma questão. Os totalitários não gostam de gente saudável. E é um tipo de mentalidade, Então, aqui estamos. Malone. E a China agora não está só acabando com seus próprios programas que melhoram a saúde, mas estão promovendo má saúde para os Estados Unidos. Fala pra gente, Ian. Ian falando. Então, quantos de vocês perceberam que temos um novo diretor do FBI? Então eles aplaudem. Kash Patel, é claro. Uma das coisas que o Kash ficou falando enquanto estava passando por sua sabatina no Senado, ele falou: 100 mil americanos morrem todos os anos por fentanil do Partido Comunista Chinês, e essa será uma das prioridades do FBI. Então, isso é o movimento para tornar a América não saudável de novo. Mas também temos que ter nossa própria agência individual aqui. Não podemos deixar só o Kash lidar com esse problema inteiro, ou todo o nosso establishment de relações exteriores lidar com isso sozinhos. Malone. Então, se tivermos tempo, vamos falar um pouco de algumas coisas que podem ser feitas quanto ao fentanil. Eu acho que uma coisa clara que a Secretaria de Saúde pode fazer, junto com o FBI e com o Kash, para ajudar a tornar a América grandiosa, saudável novamente, com respostas mensuráveis em 12 a 18 meses, é isso. Mas vamos falar sobre o que é saúde pública. Todos ouvimos sobre saúde pública, certo? A saúde pública de hoje não é sobre medicina, não é sobre a relação médico-paciente. Não é sobre empoderar pacientes, é sobre empoderar os pacientes a lidarem com a própria saúde, e é o que queremos empoderar as pessoas a fazerem nesse momento de tornar a América saudável novamente. Não queremos uma gestão que vai do topo até a base sobre o que você deve fazer, dizendo para o médico, para o seu médico o que ele deve te dizer, com base no que o governo pensa e no lucro dos convênios de saúde. Temos que voltar à saúde descentralizada, sob o controle de você, o paciente. O que temos agora na saúde pública? Agora a saúde pública está basicamente focada em utilitarismo. Ela é funcionalmente socialista. É a lógica do bem maior para o maior número. Essa é a peça central. É baseado em Big Data. É baseado em análise de grandes dados. Analisando o que é melhor para você. Então querem te forçar a estar de acordo com o que os números dizem.
quando análise do que é melhor para você. E como consequência, a saúde pública, isso destruiu a prática da medicina. É por isso que seus médicos não têm escolha, eles têm que tratar vocês com base em protocolos, porque é isso que a saúde pública diz que eles têm que fazer. A saúde pública tomou o lugar da medicina. E como eu digo, é questão de ter um foco em resultados, os melhores resultados para todos nós. Mas o que deveria ser feito era haver um foco em oportunidade. O que precisamos fazer é permitir que você tenha a oportunidade de escolher se você quer ou não otimizar a sua própria saúde e ter as informações para fazer isso. Mas o que nós não precisamos é a saúde pública nos dizendo que nós não podemos comer hambúrgueres do McDonald's e beber Coca-Cola. O que nós precisamos é as informações para que você possa tomar uma decisão informada sobre o que você come e o que você faz para administrar a sua saúde. E não ficar dizendo para você e fazendo uma microgestão de você sobre quais as suas escolhas têm que ser. Ian falando. E o resultado final disso, pense sobre isso. Direitos individuais inalienáveis, os elementos centrais do que a América faz, do que se baseia. Essa abordagem que é o contrário do que o Partido Comunista Chinês faz. O que eles fizeram durante a Covid? Utilizaram o método dos direitos coletivos, o que supostamente seria melhor para o bem comum, os lockdowns. Mas o que acontece quando você usa essa abordagem de direitos coletivos? Todas as vezes, para parafrasear os apoiadores de Stalin, para fazer um omelete, você tem que quebrar alguns ovos, só que acabam sendo muitos ovos. Então temos que voltar à abordagem de direitos individuais, de escolha individual, e sabem, do lado médico, do juramento hipocrático. E essa coisa que aconteceu, eles pegaram e colocaram algumas coisinhas nessa equação enquanto o Bob estava ocupado na sabatina. Então, o Partido Comunista Chinês subtilmente concordou com políticas do Fórum Econômico Mundial e das Nações Unidas e da Organização Mundial da Saúde. O que é uma saúde? Quem é contra uma saúde? Claro, todos pensamos que animais devem ser saudáveis e que o meio ambiente deve ser saudável, assim como o secretário falou. Mas quando se pensa que a sua saúde é equivalente à saúde de animais, que a sua saúde é equivalente a um rato de laboratório, sabem, alguém postou no outro dia, nós publicamos um texto hoje sobre a tal da One Health e o que isso significa. E ei, eu vou ficar feliz de sacrificar um rato de laboratório se eu puder ter um foco na minha avó e melhorar o seu padrão de vida. Se One Health, a saúde de animais e a saúde do meio ambiente são consideradas iguais à saúde de seres humanos, e isso agora está sendo colocado, essa política que está ali com o Green New Deal, enquanto o novo governo estava distraído, algo que estava em progresso já fazia 2 ou 3 anos sob o governo Biden, conseguiram jogar isso aí na mistura, conseguiram colocar ali o novo diretor de preparação pandêmica, um veterinário que é reitor associado da One Health, antes do Bob conseguir mesmo tomar posse. E é com isso que o Bob realmente precisa da sua ajuda, é com isso que o movimento precisa da sua ajuda. Ele vai estar contra uma burocracia que está profundamente entrincheirada e que vai lutar com ele a cada passo do caminho. E a única forma que vamos conseguir ter mudança sustentável é que nós temos que ter todos nós, os cidadãos dos Estados Unidos, dizendo que nós apoiamos você. Nós apoiamos um foco em saúde. Nós apoiamos um foco nos americanos. E não está bem para nós essa agenda globalista da One Health. E não estamos ok com a burocracia ficar colocando essas coisinhas na mistura por trás das suas costas. Nós só temos mais um pouquinho de tempo, mas vamos falar um pouquinho sobre a gripe aviária. Ian Yekerik. Quem percebeu que os preços dos ovos dispararam? Ei, olha a página da frente aqui do Epoch Times, da nossa edição nacional, confiram. É inacreditável, certo? Mas qual é a razão? Vocês podem pensar, olhando para as manchetes da grande mídia, que isso é porque a gripe aviária
matou 55 milhões de aves. Mas não, pessoas mataram 55 milhões de aves em uma tentativa de impedir a gripe aviária. Mas isso não é necessariamente a única forma de fazer isso. Malone, a gripe aviária já existe há anos. Eu acho que esse é o nosso quarto episódio de medo promovido quanto à gripe aviária. E nunca se materializa, nunca se transfere para humanos. Vamos esperar que esse continue sendo o caso. Mas mesmo agora, de acordo com o CDC, a gripe aviária não tem um grande risco para seres humanos. Não se transfere de humano para humano, não está colocando gente no hospital e não estão morrendo em nenhum tipo de forma. A gripe aviária precisa ser controlada, mas as políticas da USDA, que agora já custaram 1,2 bilhão de dólares, isso são custos diretos para a USDA compensar, indenizar os fazendeiros que tiveram que matar seus animais. E não está funcionando. Essa é a abordagem antiga de lidar com surtos. Mas a gripe aviária está em todas as aves. Pode estar em fontes de água, não temos como erradicá-la. Então temos que pensar em algo diferente, ao invés disso, sabe, de começar a fazer essa generalização, que é o que os burocratas continuam fazendo. Eu argumento que ao invés de vacinar as galinhas com uma vacina, ele a critica, então, a gente não vai dizer o que ele disse por motivos de manter o canal no ar. Ele segue, nós precisamos repensar toda essa estratégia. E o que eu promovo, e eu já ouvi um boato de que isso está sendo considerado no governo agora, e podemos ouvir alguns anúncios sobre isso, é que haverá um novo pensamento sobre como abordar isso. E, pessoalmente, eu gosto da ideia de que nós possamos permitir que a indústria aviária, pecuária, consiga criar galinhas resistentes a esse vírus, ao invés de matá-las ou vaciná-las enquanto são vulneráveis. E isso é o que pode acontecer se esse movimento Marra for desencadeado. Ian, bem, acho que nosso tempo se esgotou, mas eu acho que a questão-chave aqui é vamos focar nas causas raízes. Eu acho que é disso que Marra se trata. E vamos tornar a América saudável novamente. É disso que se trata.